Salmo de número 1. E o título da minha mensagem nessa noite é O Caminho de Deus para a Felicidade Humana. Quem aqui quer ser feliz? Então vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre como é que a gente pode ser feliz. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo traga aqui cada mente, cada coração cativo ao conhecimento de Cristo. Que a Tua palavra encontre lugar, espaço nos corações como uma boa semente que caia em solo fértil, de forma que ela produza frutos a 30, 60 e a 100 por um, para a vida eterna. Repreendemos toda a ação do mal contra essa palavra, contra aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Este salmo, o salmo de número 1, o salmo 1, ele é classificado como um salmo sapiencial, ou salmo de sabedoria. Ou seja, ele foi escrito com um objetivo específico de dar instruções acerca de algumas verdades sobre a vida e a existência humana. E uma das verdades mais prementes, uma das verdades mais claras que nós temos no nosso meio, enquanto seres humanos, é o nosso anseio por felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Agora a questão é como alcançar essa felicidade. E eu quero já dizer para você de antemão que a felicidade, ela não é encontrada nos livros de autoajuda, mas ela é encontrada quando a gente segue as instruções da palavra de Deus. Amém? Você pode ir numa livraria e vai no setor lá de autoajuda e lá você vai encontrar muitos livros dizendo como é que você tem que conduzir a sua vida para ser feliz. A seção de como, ela está cheia, recheada de livros. Como ser feliz, como fazer isso, como emagrecer, como ganhar dinheiro, como fazer fama. Mas nenhum dos livros de autoajuda ele traz a essência da instrução. Por quê? Porque a palavra de Deus que traz, pastor, simples. A Bíblia Sagrada, ela é o manual do fabricante. Quem foi que nos fez? De acordo com a Bíblia, nós somos criados. Quem nos fez? Deus. Quem tem o manual do fabricante? Quem sabe como esse produto que sou eu e você, se a gente olhar por essa ótica, como ele funciona bem? Deus. E a Bíblia Sagrada é o nosso manual do fabricante, para que a gente possa entender como é que a gente funciona, porque muitas vezes a nossa vida não está funcionando bem. Mas quando nós lemos a palavra, quando nós obtemos nela a instrução para a nossa vida, nós começamos a ajustar a nossa vida, nós nos submetemos ao conserto para que essa palavra possa produzir em nós aquilo que vai fazer com que a gente viva na nossa plenitude, para que a gente viva 100% daquilo para o qual nós fomos criados para ser. Até aqui que você está me entendendo? Amém? Amém. Então, deixa eu lhe dizer algo. Primeiro, que a felicidade, ela não é baseada, ela não é alcançada com base naquilo que nós temos, mas ela é baseada naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Muita gente tem muita coisa e não é feliz. Por quê? Porque não é o que a gente tem que
determina a nossa felicidade, mas é aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, meditando no texto bíblico nessa noite. A primeira verdade que eu encontro nesse texto acerca da felicidade é que a felicidade, ela passa pelas decisões que nós tomamos no dia a dia. A felicidade, ela é um somatório das nossas decisões. Ela não é um estágio em que a gente chega, não é um local onde a gente ancora o nosso barco, mas ela é produzida no processo da vida, baseada nas decisões que nós tomamos dia a dia. Diariamente você está tomando decisões. Nós somos seres que nós estamos fadados a tomar decisões. Nós não podemos não decidir. Quando você diz, eu não vou decidir nada, isso já é uma decisão. Então você está diariamente tomando decisões. Você está aqui agora porque você decidiu vir para o culto hoje. Você está com essa roupa porque você decidiu vestir essa roupa que você está. Você está tomando decisões o tempo todo. Então a felicidade, eu entendo, de acordo com o texto bíblico que nós vamos já ver, ela é baseada, ela passa pelas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. O texto diz o seguinte, versículo 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós temos neste salmo dois tipos de pessoas. Nós temos o justo, que anda segundo a vontade de Deus, e nós temos o injusto, aquele que o texto chama de ímpio. Quem é o justo, pastor? O justo é aquela pessoa que decidiu caminhar de acordo com a vontade de Deus. Quem é o ímpio, pastor? O ímpio é aquele que decidiu ignorar a vontade de Deus, que vive como se Deus não existisse. Então tenha sempre em mente isso, duas pessoas aqui neste salmo. E aí a primeira coisa que eu entendo, que o texto, quando fala que as decisões que elas passam, a felicidade passa pelas decisões que nós tomamos, é que o justo é feliz por aquilo que ele decide evitar. Quando o texto diz que ele não anda, olha, 3 vezes aqui, não anda, não se detém e nem se assenta. Ou seja, ele evita algo na vida dele. Ele decide não andar segundo o conselho dos ímpios. Ele decide não se deter no caminho dos pecadores. Ele decide não se assentar na roda dos escarnecedores. Se você for olhar, é uma sequência. Primeiro ele está andando, depois ele para, ele se detém e depois ele se assenta. É uma descendente. Quando você anda fora da vontade de Deus, acontece exatamente isso. Você começa andando, depois você se detém e quando você menos espera, você já está sentado no caminho errado. O justo, querido, é feliz porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio, ele não quer fazer a vontade de Deus. O justo, ele não segue o conselho do ímpio. Ele não se deixa levar pela opinião das pessoas desligadas de Deus. Para você tomar decisões acertadas na sua vida, é necessário mais do que boa vontade. Muitas vezes você tem um amigo, uma pessoa que quer muito o seu bem, e ela quer lhe dar bons conselhos, mas deixa eu lhe dizer, o conselho ele é bom quando ele vem respaldado na palavra de Deus. Para você ser bem aconselhado é necessário mais do que boa vontade. Ele diz, não anda segundo o conselho do ímpio. A pergunta é a seguinte, a pessoa que está querendo nos ajudar, ela tem entendimento da palavra de Deus? Ela tem conhecimento dos valores da Bíblia Sagrada? Porque se ela tiver só boa vontade, ela pode dar conselhos tentando o melhor para nós, mas esses conselhos não vão funcionar para a nossa vida, sabe por quê? Porque esses conselhos, eles têm que ser de acordo com a palavra de Deus. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Então preste atenção nas pessoas que você vai se aconselhar. Preste atenção
naquilo que você está fazendo, quais são as decisões que você está tomando na sua vida. Porque se essas decisões não estiverem respaldadas na palavra de Deus, você não vai estar no bom caminho. A Bíblia Sagrada nos diz lá em Provérbios 14:12, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim deles são caminhos de morte. Às vezes a pessoa está andando por um caminho que ela acha que não tem nada demais, a vida é minha, eu sou o dono do meu nariz, eu sou independente, eu faço o que eu quiser, eu paro quando eu quiser, e aí ela anda numa vereda, que essa vereda leva à morte. Por quê? Porque ela está tomando decisões equivocadas. Portanto, não deixe os seus pés lhe levarem aonde a presença de Deus não possa lhe acompanhar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não deixe os seus pés lhe levarem aonde a presença de Deus não possa lhe acompanhar. Queridos, eu não quero estar num lugar onde Deus não possa estar comigo. Eu decido, se a felicidade passa pelas minhas decisões, eu decido não estar num lugar onde o Espírito Santo não esteja. Por quê? Porque eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu sei que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Então existem coisas que não estão mais para mim, que eu evito, que eu deixo de lado, que eu não quero para a minha vida. A Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 107:10, alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero andar na sombra da morte, eu não quero andar em trevas. Portanto, existem coisas que eu vou sim evitar, que eu não quero para a minha vida. Mas deixa eu lhe dizer, o justo ele é feliz não apenas por aquilo que ele evita, mas o justo também é feliz por aquilo que ele decide fazer. Quando ele diz assim, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Então deixa eu lhe dizer, antes que você comece a pensar que ser cristão é simplesmente viver uma vida de não pode, não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Porque tem gente que pensa que ser cristão é isso. Não quero ser cristão não, porque a gente vive uma vida muito tolhida. Não pode fazer um monte de coisa. Não. O apóstolo Paulo diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ser cristão, ser justo, não é simplesmente evitar. Sim, eu vou evitar andar no conselho dos ímpios, eu vou evitar andar no caminho dos pecadores, eu vou evitar me sentar na roda dos escarnecedores, mas eu não vou ficar só na defensiva. O justo também ele é descrito por aquilo que ele faz, por aquilo que ele pratica. E o versículo 2 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A felicidade do justo, ela vem por prazer que ele tem na lei de Deus. A lei de Deus não é apenas o Antigo Testamento, a lei de Deus é todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Eu simplesmente deixei algo de lado, mas eu simplesmente não deixei algo de lado, mas eu abracei algo melhor, que é o meditar na palavra de Deus. Entende? Eu não vou ficar simplesmente parado, não posso isso, não posso aquilo. Sim, e o que é que tu pode? Não, eu não posso nada. O que é que você pode? O que eu posso é meditar e ter prazer no Senhor. O que eu posso é andar na lei de Deus. E quando eu decido andar na lei de Deus, um novo caminho se abre diante de mim. As decisões que eu vou tomar, elas vão agora ser pautadas por um caminho diferente. O que é a lei do Senhor, pastor? A lei do Senhor é a instrução que vem de Deus com o propósito de nos ajudar a viver em harmonia com a sua vontade. Simplesmente isso. Então, quando o Senhor diz, olha, ande por esse caminho aqui, meu filho, não é porque Deus está querendo me tolher, é porque esse caminho que Ele estabeleceu é o melhor para a minha vida. Lembra-se o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, 8. Ele diz,
Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí ele fala depois que Deus preparou as boas obras de antemão para que andássemos nela. Ou seja, Deus tem um caminho sobre modo excelente para que eu e você possamos trilhar por esse caminho. Então, quando eu decido não fazer algo, é porque eu tenho algo melhor para fazer. Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. A minha luta, a minha decisão do meu dia a dia, ela não está entre escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A minha decisão como cristão, quando eu já estou andando com Deus, a minha questão é a seguinte: é decidir entre o bom e o excelente. Amém. Entende? É outro nível. Não é mais entre o certo e o errado. Para eu poder andar, eu tenho uma linha tênue aqui entre o certo e o errado. Eu vou andar aqui em cima da linha, correndo o risco de a qualquer momento andar pelo caminho errado. Não. O meu caminhar agora é como a Bíblia diz, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Então agora a minha luta é decidir entre o bom e o excelente. Existem coisas que são boas, são, e eu posso fazê-las, posso, mas existem coisas que são mais excelentes, e é isso que eu quero de Deus para a minha vida. Eu quero o excelente. Então, veja, a felicidade, ela passa pelas decisões que nós tomamos no dia a dia. A felicidade, ela vem de meditar na lei do Senhor. Esse termo meditar, segundo o comentarista Alan Hartman, ele diz o seguinte: o termo hebraico traduzido por meditar implica em algo mais do que reflexão silenciosa, mas significa sussurrar, isto é, falar consigo mesmo. Eu não sei se você lembra, mas em Israel a lei, ela era meditada, ela era sussurrada, ela era estudada a meia voz diariamente. O judeu, ele simplesmente não lê, ele fala, ele repete, ele sussurra. Essa é a forma dele meditar. Talvez seja para que a mente dele possa, ouvindo a voz, introjetar ainda mais o entendimento. É por isso que Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele, fala dele, converse sobre ele. A Bíblia Sagrada precisa estar nas nossas conversas. A Bíblia Sagrada precisa estar pautando e orientando as nossas decisões. Isso aqui é meditar na lei do Senhor. Não é que você vai agora tirar um tempo, sentar e ficar igual um budista lá sentado e cruza as pernas e fica Não é isso. Mas meditar é você sussurrar, é você dialogar, é você repetir. Quem aqui tem a prática de decorar a Bíblia Sagrada? Não sei se você notou, mas eu acabei de citar alguns versículos de cor. Por quê? Porque eu tenho a prática. Como é que a gente faz? Deixa eu lhe dar um conselho. Peguem os versículos da Bíblia, escrevam um versículo. Vou decorar um por semana, um a cada 15 dias. Escreve no papelzinho, vários papéis, bota um na porta da geladeira, bota um no espelho do banheiro, coloca, espalha pela casa, que onde, e leva um no bolso para o trabalho. Quando você tiver uma folguinha, você vai decorar versículos da Bíblia Sagrada, e isso vai fazer toda a diferença. Você acha que Jesus, quando estava no deserto ali sendo tentado por Satanás, e Satanás disse para ele, e Jesus disse: está escrito. Jesus andava com a Bíblia na mão, com o rolo na mão, para poder dizer: peraí, Satanás, deixa eu ver. Não, ele sabia decorado. Por quê? Porque ele meditava na lei do Senhor. É a palavra de Deus que vai te sustentar, é a palavra de Deus que vai te proteger. Não é o cântico que você canta aqui,
Com todo respeito aos cânticos que a gente canta, por mais inspirados que sejam, que você goste, mas é a palavra de Deus que vai nos manter. O compromisso de Deus é com a sua palavra, e é com ela que nós vamos meditar e sustentar a nossa vida. Amém? Amém. Portanto, a ideia de meditar é mastigar, é ruminar. Você já viu como é o processo de alimentação de uma vaca? Ela mastiga o capim, aí fica mastigando, aí depois ela engole, mas não vai lá para o estômago não, depois volta aqui e ela continua mastigando, até que esteja tudo a ponto de ser absorvido. O Warren Wiersbe, ele fala sobre a meditação, ele diz o seguinte: a meditação é para o homem interior o que a digestão é para o corpo. Isto é, pela meditação a palavra torna-se parte da nossa vida e por ela nós crescemos. Eu gostei dessa ilustração. A meditação é para o nosso espírito o que a digestão é para o nosso corpo. Por meio da digestão a gente absorve os nutrientes, pois por meio da meditação nós absorvemos o alimento de Deus para a nossa vida, e esse alimento vai nos fazer crescer e nos fortalecer para que nós possamos tomar decisões acertadas. Amém? Aleluia. Terceiro, o justo, ele é feliz por causa da fonte a qual ele está ligado. Ele é feliz não apenas porque aquilo que ele evita, não apenas por aquilo que ele pratica, mas também por causa da fonte a qual ele está ligado. Eu e você estamos ligados. Eu e você precisamos de energia para nosso espírito. Você, quando se alimenta, o seu corpo obtém nutrientes que te dão energia para você viver. Alguns estão estocando mais energia. Vou pegar assim, ó. Se tiver pneu aí, é porque tem energia acumulada. Você está consumindo mais do que o que você está gastando. Mas você precisa de energia. Não estou direcionando nada a ninguém aqui. Mas é a energia que nos mantém vivos. O celular precisa estar conectado a uma fonte. Tudo no mundo é energia. Nós também precisamos estar conectados. O que é que o texto diz? Olha aqui no versículo 3. Ele é como árvore plantada, o quê? Junto a ribeiros, a uma corrente de águas, que dá fruto, no devido tempo dá o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, prosperará. Querido, o justo, aquele que serve a Deus, ele não é um terreno baldio e seco, mas ele está plantado junto à corrente de água. Sabe o que é isso? É se uma fonte secar, tem outra. Entende? Você está ligado junto à corrente de água. Existe um ditado popular que diz assim: onde pinga nunca seca. Já ouviu esse ditado? Não? Preste atenção. Olhe uma goteira. Uma goteira está lá, pingando, né? Você pega um pano e passa lá no chão. O que é que acontece? Se a goteira continuar, terminou de enxugar, o que é que acontece? Vai molhar de novo. Onde pinga, nunca seca. Se onde pinga nunca seca, imagine você estar ligado à corrente de água. Entende? Se um pingo não deixa secar, imagine você estar ligado à corrente de água. Então, você é feliz, o justo ele é feliz, porque ele está ligado à corrente de água. E essas correntes de água, ela vem do Senhor. Ele é a nossa fonte. Deixa eu lhe dizer, você não é autossuficiente. Mas você estando conectado no Senhor, você recebe a provisão que você necessita dele. Eu não sou autossuficiente. Me deixe 40 dias sem comer, que é capaz de, como eu não tenho o hábito de jejuar 40 dias, é capaz de eu nem sobreviver. Por quê? Porque nós precisamos de uma fonte. E a vida do crente, onde é que está a fonte?
Salmo 87:7 diz assim: todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. As minhas fontes estão no Senhor. Quem é a sua fonte? Qual é a fonte que você está ligado? Quem é que te alimenta? Quem é que te sustenta? Quem é que te dá ânimo? Quem é que te faz levantar dia após dia da cama? Quem é que te faz enfrentar a vida? Eu quero lhe dizer que a minha fonte é o Senhor, porque eu decidi fazer do Senhor a minha fonte. A felicidade passa pelas decisões. Eu decidi ter prazer na lei do Senhor, e eu decidi me conectar ao Senhor. Se você não fizer isso, eu quero lhe dizer que você vai acabar andando no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu não quero isso para a minha vida, e eu sei que você não quer isso para você. Afinal de contas, quem aqui quer que a sua vida vá de mal a pior? Ninguém em sã consciência quer isso. Então, primeira coisa, decida. Se a felicidade passa pelas decisões que nós tomamos, decida andar com Deus na sua vida. Amém? Interessante sobre a árvore plantada junto a ribeiro de água. Ela tem 5 características. Primeiro, sobre a sua permanência. Ela está firmemente plantada. Uma árvore plantada com firmeza, ela vai ficar firme e ela vai sobreviver aos ventos e às tempestades. Uma árvore plantada junto a ribeiro de água fala sobre a sua posição. Ela está ligada junto a ribeiro de água. Ela tem alimentação constante. Você já viu planta que ela tem irrigação constante? Ela dá fruto o tempo todo. Você parou para pensar como, por exemplo, nós temos coco o ano todo? Já prestou atenção? Temos coco o ano todo. Por quê? Porque lá na Paraipaba, se você for lá, você vai ver plantação de coqueiro com irrigação e tem coco produzindo o ano inteiro. Sabe por quê? Porque ele está ligado junto a correntes de água. A produtividade, ela dá fruto na estação própria. Ela não vai ser infrutífera, ela não vai ter, tem fruto hoje, não tem fruto amanhã. Ela vai ter constância. Você quer ter constância na sua vida? Fique ligado junto a ribeiros de água. Você quer ter perpetuidade? A folha não murcha. Significa o quê? Que ela tem perpetuidade, ela tem garantia de vida longa. E por último, ela tem prosperidade, porque o texto diz que ele será bem sucedido em tudo quanto faz. Irmãos, você ter, no mundo de hoje, instável como a gente vive, você ter permanência, você ter uma posição, você ser produtivo, você ser perpétuo e você ser próspero, o que é que mais você quer da vida? Tudo que você pode imaginar de bom está nisso, numa árvore plantada junto a ribeiro de água. Então, eu decidi amarrar. Se eu fosse usar uma expressão, eu decidi amarrar o meu burrinho junto às correntes de água do Senhor. Porque ali eu tenho toda a provisão para a minha vida. Eu tenho tudo em Deus. Você tem tudo que você precisa para funcionar bem. Por quê? Porque Ele é o teu fabricante. Ele sabe como você funciona. E Ele sabe aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz. Então quando Ele diz, vá por esse caminho, vá por esse caminho. Evite esse caminho, não ande por aquele caminho, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Segundo, a felicidade, ela não passa apenas pelas decisões que nós tomamos, mas a felicidade, ela passa também pela nossa responsabilidade pelos nossos atos. Quando nós somos indiferentes a Deus, a Bíblia diz no versículo 4, olha aí: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Talvez você olhe assim, palha que o vento dispersa. Eu nasci e me criei no interior boa parte da minha vida. Eu sempre brinco assim, eu digo, eu sou semi-caipira. Já viu o que é a galinha semi-caipira? É aquela que nasceu no interior, mas foi morar na cidade. Ela é sempre caipira. Então eu sou sempre caipira. Eu nasci no interior, mas vim morar na cidade. Mas eu me lembro, quando eu estava no interior, quando chegava a safra, por exemplo, do feijão. Aí pegava, colhia o feijão, ele vem na vagem, né? Aí você colocava no sol para secar.
Aí quando ela secava, você pegava um mangual, que é uma espécie de pau, e você começava a bater, para quê? Para que ele pudesse, a casca seca, ela se quebrava, e assim você não precisava ficar debulhando o feijão. Depois você pega e ia para um local de vento, e aí você, com uma bacia, você derramava aqui. E o vento começava o quê? A levar a palha. O feijão ficava e a palha ia embora. Ele está dizendo o seguinte, que o ímpio, ele é como a palha que o vento dispersa. Uma pessoa que não anda na vontade de Deus, ela não tem firmeza, ela não tem estabilidade, ela não sabe o que quer da vida, ela fica à margem da vontade de Deus, ela fica à mercê das circunstâncias. Eu não quero viver a minha vida à mercê das circunstâncias, eu quero viver a vida à mercê da vontade de Deus. Amém? Uma pessoa, queridos, que não anda segundo a vontade de Deus, ela é como essa palha que o vento dispersa. Ela não tem rumo, ela não tem um norte na vida dela, ela age de acordo com a filosofia do momento. O que é que a filosofia do momento está dizendo? A filosofia do momento está dizendo que o certo é isso aqui. Ela está, então eu vou. E ela cria os filhos dela de acordo com aquela filosofia. Se amanhã aparece alguém com uma teoria melhor na mente dela, ela diz, então agora eu vou fazer isso. Ela não tem rumo, ela vai para onde o vento levar. Lembra da música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não vou deixar a vida me levar, não. Eu vou deixar me conduzir pela palavra de Deus. É Ele que vai dar o rumo, é Ele que vai me dizer como é que eu crio meus filhos, é Ele que vai me dizer como é que é o meu casamento. A Bíblia tem tudo. A Bíblia é uma universidade. Ela mostra sobre a mordomia do corpo, como é que você cuida do seu corpo. Ela mostra como é que você cuida da sua alma. Ela mostra como é que você cuida da sua mente. Tudo tem na Bíblia Sagrada. O ímpio não tem esse privilégio, queridos. E a consequência, a responsabilidade pelos nossos atos, é que quando eu sou indiferente à vontade de Deus, sabe o que é que eu vou colher para a minha vida? Juízo e condenação. Olha o que é que o versículo 5 diz. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Deixa eu lhe dizer aqui uma notícia triste. Você tem liberdade para fazer as suas escolhas, mas você é responsável pelos seus atos. Você pode decidir o que você vai fazer com a sua vida, mas você não pode decidir as consequências que você vai arcar. As escolhas são minhas, mas as consequências não. Eu queria escolher essa consequência aqui porque ela é melhor, essa aqui não é. Não é assim. As consequências vêm dos nossos atos. A felicidade passa pelas nossas decisões. E o texto diz, olha, eles não prevalecerão no juízo. Eu quero lhe dizer o seguinte, abertamente, que na presença de Deus no céu, não haverá espaço para quem não priorizou a presença de Deus nesse mundo. Eu vou repetir. A presença de Deus na eternidade, ela não vai ser disponível para aqueles que não quiseram andar com Deus nesse mundo, nessa vida. Não adianta depois que você morrer encomendar o corpo. Não adianta pagar o sacerdote para poder dizer, nosso Deus, recebei no vosso trono o vosso filho. Não adianta. Por quê? Porque as decisões dos seus atos, você vai arcar com elas. E se você não quis andar com Deus aqui nesse mundo, como é que você vai querer andar no céu? Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já foi num ambiente que você não gostava daquele ambiente? Já? Você já esteve num ambiente que você não se sentiu à vontade? É bom? O que é que você faz quando você está numa situação dessa? Você tenta sair o mais rápido possível. Por quê? Porque aquele ambiente não está lhe agradando. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha a nossa incoerência.
A gente passa a vida toda aqui na terra, vivendo longe da vontade de Deus. E quando a gente morre, diz, eu quero ir para o céu. Você sabe como é o ambiente do céu? Não. E se você não está ambientado com o céu aqui, como é que você vai se ambientar no céu na eternidade? Quando você vem para a igreja, aí a pastora Janete está lá. Aí você olha assim e diz, que isso? Ela não podia ficar só assim. Para que esse fanatismo todo? Aí a irmã está aqui. Você está pedindo socorro, é? Para que esse negócio de levantar a mão? Aí você olha assim, acha tão estranho, tão sem sentido. Como é que você vai querer ir para o céu? Porque lá no céu, se a pastora Zenete faz assim, aqui, ela vai fazer assim. Entendeu? Porque você começa a se ambientar com o céu aqui. Senão você vai dizer, eu não quero estar nesse lugar não, muito estranho. Meu querido, eu quero estar na presença de Deus. Mas a presença de Deus eu vou cultivar ela aqui agora. Amém. Vou começar a me ambientar agora. Porque eu preciso. Porque a minha carne não quer se submeter a Deus. E eu tenho que dizer para a minha carne, você vai se submeter sim. Você vai adorar sim. Você vai louvar sim. Você vai obedecer sim. Porque o meu espírito é quem vai prevalecer sobre a minha carne. E o meu espírito clama por Deus. O meu espírito quer Deus. Então deixa eu lhe dizer, comece a entrar logo no ambiente, comece a se ambientar, porque na eternidade nós iremos adorar o Senhor. A eternidade vai ser curta para poder a gente descobrir a grandeza e a glória do Deus infinito. Não prevalecerão. O julgamento de Deus deve ser uma questão considerada seriamente. Olha o que é que Jesus falou lá em Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, abandone toda indiferença em relação a Deus enquanto ainda há tempo de arrependimento para você encontrar misericórdia. Os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. O que é isso, pastor? Deixa eu lhe dizer. Na igreja existe trigo e existe joio. Nem todo mundo que está na igreja é convertido. Entende? Mas não é papel meu e nem do pastor Pedro, nem de nenhum de nós aqui, ficar determinando quem é joio e quem é trigo. O que é que o nosso papel? Ministrar a palavra, ensinar a palavra e tratar todo mundo com dignidade e tratar todo mundo com o amor fraterno. E que quiçá essa pessoa vendo e convivendo com aqueles que amam e servem a Deus, ela se converta. Aleluia. Mas deixa eu lhe dizer, no final o ímpio não vai ficar na congregação do justo, não. É nessa congregação aqui, nessa terra, ele pode ficar, mas na eternidade, não fica. Sabe por quê? Porque na eternidade, Deus não vai passar a mão na cabeça. No final, Deus não vai dizer, pessoal, aquele negócio que eu falei, de céu e de inferno, aquilo ali era só para vocês ficarem tremendo na base. No final mesmo, eu passo a mão na cabeça de todo mundo. Não é isso. Não vai ficar na congregação do justo. Na eternidade, no céu não entra pecado. No céu não entra gente não convertido. Então, se você quer ir para o céu, se converta. Se converta a Jesus Cristo, o Senhor, com todo o amor que nós estamos lhe dizendo isso. Olha o que é que diz Malaquias 3:2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros.
O ouro, ele é cheio de impureza, sabia? Quando o ouro ele é colhido na natureza, ele vem cheio de impureza. O que é que faz o ouro ser puro? Fogo. É o fogo que vai tirando as impurezas. No dia do juízo, o fogo de Deus vai tirar toda a impureza. E eu e você precisamos estar cobertos com o sangue de Jesus. Sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Porque aí nós vamos passar na presença do Senhor. E eu quero encerrar dizendo em terceiro lugar. Primeiro, a felicidade, ela passa pelas nossas decisões. Segundo, ela passa pela responsabilidade dos nossos atos. Mas em terceiro lugar, a felicidade, ela passa por um relacionamento pessoal com Deus. Quando ele diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, está falando de relacionamento. Eu vou estar plantado em Deus. Eu vou estar em comunhão com Deus. Eu vou me alimentar do Senhor. A minha vida vai estar conectada ao Senhor. Irmãos, José no Egito, ele tinha tudo para não dar certo, mas foi porque ele estava conectado em Deus que a sua vida pôde florescer. Minha pergunta é a seguinte: você está conectado ao Senhor? A Bíblia diz que no versículo 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ter intimidade com Deus não é apenas ser conhecido por Deus, mas é você ser cuidado por Deus, é você ser amado por Deus, é você ser guiado por Deus, é você receber a atenção do Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Sabe qual é o privilégio de você ter o Espírito Santo 24 horas na sua vida, lhe dirigindo, lhe guiando, lhe direcionando, lhe protegendo, lhe orientando? Existe coisa melhor, irmão, disso? Não existe. Eu sei que você tem a maior consideração pelo pastor Pedro, mas deixa eu lhe dizer, o pastor Pedro, ele é falho. Ele pode ter alguma falha. Outra, o pastor Pedro não pode acompanhar você aqui depois do culto e ir com você para a sua casa, para o seu trabalho. Pode? Não pode. Mas o Espírito Santo pode. Amém. O Espírito Santo vai guiar você. Esse relacionamento dele com você vai te dar direção, vai te dar rumo, vai te dar norte. Você vai ser como aquela árvore plantada junto a ribeiro de água, querido. Fique de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. A minha felicidade, ela passa pelas minhas decisões. Ser feliz não é uma questão de sorte. Ser feliz é uma questão de posicionamento diante de Deus. Eu vou decidir andar com Deus. Eu vou decidir em sendo responsável pelos meus atos, tomar decisões que me aproximem de Deus, porque eu quero andar em intimidade com Deus. Se você tiver esse entendimento, não tem como você não ser feliz. Lutas virão, claro, porque faz parte da vida. Nós vivemos num mundo caído, mas você vai ter absoluta garantia, não minha, mas da palavra de Deus, que o seu caminho vai ser trilhado em vitória. E vitória, eu não estou falando dessa vitória aí cantada nos cânticos aí, e agora é só vitória, 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 vitória. Não é dessa vitória. Estou falando de vencer o mal, de andar altaneiramente, de olhar para a eternidade, de enfrentar a eternidade com uma certeza, com esperança de que o Senhor, ao final de tudo, Ele vai dizer para você: venha, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Não existe, irmãos, melhor destino do que esse.
Você poder ouvir do próprio Deus, o Deus infinito. Você poder ouvir dele, servo bom e fiel. Entra com gozo no teu Senhor. Você tomou decisões acertadas. A maior decisão e a melhor decisão que você podia tomar foi de me servir, pois agora você vai passar a eternidade do meu lado. Eu contei uma vez uma historinha aqui sobre quando eu preguei sobre aquele que andou com Deus, que foi arrebatado, Enoque. E eu vou repetir rapidamente. Diz que a criança foi na escola, na escola bíblica dominical, cada um tinha que falar sobre o personagem Enoque. Naquele dia eu estava estudando sobre Enoque. E a criança escreveu o seguinte: um dia Deus andou com Enoque e Enoque andava com Deus, e eles começaram a andar pela estrada, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E eles andaram pela estrada, andaram, e quando chegaram lá longe, Deus olhou para Enoque e disse assim: Enoque, pensando bem, nós estamos mais perto da minha casa do que da tua, então vem ficar comigo. Você entende? Que tanto você andar com Deus, o Senhor vai dizer: rapaz, nós estamos tão familiarizados um com o outro, vem morar comigo, vem ficar comigo. No começo do culto, a gente estava aqui e alguém falou assim: vire-se para a pessoa que está do seu lado aí e diga uma palavra para ela. Aí eu falei para minha mulher: nós já estamos há tanto tempo juntos, 32 anos, né? É tão bom estar aqui contigo, cultuando ao Senhor. Nós temos mais tempo juntos de vida do que o que eu tinha quando eu a conheci. Quando você ama uma pessoa, é bom, é gostoso estar com essa pessoa, é agradável. Se você ama o Senhor, vai ser bom você estar com Ele na eternidade. E você vai evitar qualquer coisa que lhe afaste desse destino. Amém. Eu quero estar com o meu Senhor. Amém? Eu quero estar com Ele. Aleluia. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, você fechasse os seus olhos por um instante. Há pessoas aqui nessa noite que precisam tomar decisões. Há pessoas que precisam aqui entender que são responsáveis pelos seus atos. Aquilo que você faz tem consequências. E você pode nessa noite decidir andar com Deus, desenvolver a intimidade com o Senhor e estar para sempre com o Senhor. Você diz assim: pastor, eu nunca tomei essa decisão, ou um dia eu já tomei e me afastei, mas hoje eu entendi, Deus falou comigo, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Dê um sinal com a sua mão aí, por favor, acende a luz aí, que eu quero ver quem está levantando a mão, assim eu não consigo ver. Há alguém aqui nessa noite que diz: pastor, ore por mim, eu quero decidir andar com Deus, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Há alguém aqui nessa noite que possa dizer isso? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Você está cansado de dar cabeçadas, de andar por caminhos errados, e Deus nessa noite está dizendo: olha, você precisa tomar a decisão certa. Saia do seu lugar enquanto nós cantamos aqui, e nós queremos orar.